O que é destaque nesta edição? Campanha de vacinação contra o sarampo começa na segunda-feira. Dia D de mobilização será no dia 15. Prefeitura mantém congelada em 3,80 a passagem de ônibus em Manaus. Bolsonaro assina decreto que cria programa Mais Luz para a Amazônia. Prefeito anuncia antecipação do salário de fevereiro dos servidores municipais. Petrobras volta a reduzir preço da gasolina nas refinarias. Este ano já é a quarta vez que a estatal reduz o preço dos combustíveis. Banco Central reduz juros para 4,25% ao ano e indica fim do ciclo de cortes. Senado aprova projeto com regras de quarentena e medidas para enfrentar coronavírus. China tem mais de 550 mortes e 28 mil casos de coronavírus. Com maioria no Senado, Trump se livra do impeachment. Dupla é presa quando faria entrega de drogas em condomínio de luxo na Ponta Negra. 2 homens são baleados em parada de ônibus no Parque das Laranjeiras. O Jornal da Manhã começa agora. 5h48 em Manaus. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo diz que a probabilidade de chover 20 milímetros é de 90% e que a temperatura máxima pode esbarrar nos 33 graus. Agora aqui no sítio histórico da cidade, 25 graus Celsius com 92% de umidade no ar. A velocidade do vento é fraca. 11 quilômetros hora. É quinta-feira, 6 de fevereiro. Chegamos aos 37 dias do ano e faltam 329 para terminar 2020. Dia dos Santos Paulo, Mickey e companheiros. Também é o Dia Internacional da Internet Segura. Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. E o Dia do Agente de Defesa Ambiental. 1 centímetro foi quanto subiu o Rio Negro. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar era de 24 metros e 61 centímetros. A cheia chegou aos 6 metros de 55 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto com boa visibilidade. Fatos marcantes da história. 1694, o aldeamento principal do Quilombo dos Palmares é destruído pelas tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho. 1900, criação do Tribunal Permanente de Arbitragem, um Tribunal Internacional de Arbitragem AIA, quando o Senado dos Países Baixos ratifica um decreto da Conferência de Paz de 1899. 1958, 8 jogadores do Manchester United Futebol Clube e 15 outros passageiros morrem no desastre aéreo de Munique. 1996, voo Birkin Air 301 cai na costa da República Dominicana, matando todas as 189 pessoas a bordo. Este é o pior acidente envolvendo um Boeing 757. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã, 5h51. Local. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. Parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, Difusora festeja com você. Ele é um dos mais competentes repórteres da área policial do Rádio do Brasil. Eu estou falando de Alberto Pellegrini, que aniversaria hoje. A ele as nossas felicitações de toda a central do jornalismo, a esse companheiro tão brilhante em sua profissão e que é muito atento aos acontecimentos e sempre fiel, naturalmente, à verdade dos fatos. Que você, meu caro Alberto Pellegrini, seja sempre iluminado pela estrela de maior brilho que é a Sirius. E que você tenha vida longa e que Deus o proteja sempre. Essa profissão que sempre é cercada de muito perigo. Bom dia para você e os parabéns de toda a central de jornalismo. Obrigado Paulo Guerra pelas parabenizações, obrigado por toda a equipe. Pois é, Paulo Guerra, já estamos aí nas ruas da cidade. Muito bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Itamar e toda a equipe. Estamos aí nas ruas da cidade, Paulo, já em busca das informações e nesse momento, Paulo Guerra, nossa unidade externa já está aqui na frente do pronto-socorro Patrão Araújo. Pellegrini, tempo nublado aí na área? Nublado, Paulo, bem nublado, né? Na área da zona norte e zona leste da cidade. Estivemos na zona norte também, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal. O tempo é nublado, Paulo Guerra, as nuvens assim baixas e a visibilidade até um transporte prejudicada aqui nessa área de onde estamos nesse momento.
Peregrine, hoje começa o ano letivo nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Em 2020, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto recebeu matrículas de 440 mil estudantes em 599 instituições de ensino da Rede Pública Estadual. Segundo a Gerência de Pesquisa e Estatísticas, a Escola Estadual Solon de Lucena foi uma das mais procuradas no período de matrículas. A unidade de ensino deve receber a partir desta quinta-feira 2.800 estudantes dos turnos matutino, vespertino e noturno. Com 110 anos de atuação, a instituição oferta ensino médio e é uma das mais tradicionais da zona centro-sul de Manaus. E com isso, o trânsito também começa a ficar complicado, não é, Pelegrini? Sem dúvida nenhuma, Paulo. Nós passamos à frente, agora há pouco também, de uma das escolas mais procuradas, a exemplo do Solon de Lucena, que é a escola Sérgio Pessoa, que fica na zona norte da cidade, uma escola que é um SET, que é de tempo integral, uma das mais renomadas da cidade, onde tem aí os professores, Paulo, que sempre aí se destacam, os alunos que se destacam também nos vestibulares. Então, a escola, o SET, Sérgio Pessoa, localizado na zona norte, ali próximo à Reserva Duque, é uma das melhores escolas do estado também, e os alunos voltam às atividades no dia de hoje. E com isso, Paulo Guerra, você já falou do trânsito, e eu falo também dos terminais, das paradas de ônibus, Paulo Guerra, que desde cedo, ainda há pouco, nós já conseguimos presenciar aí grande número de estudantes nas paradas de ônibus, principalmente nos terminais da cidade. Pelegrini, e 2 homens foram baleados em uma parada de ônibus. Presumivelmente estavam sendo procurados, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, já que não houve aquele anúncio de assalto, né? Chegaram atirando, chegaram para matar. Esses homens estavam, Paulo, em um carro ainda de modelo misterioso. Os 2 homens que foram atingidos foram levados ao pronto-socorro. Um deles é em estado muito grave, Paulo. O primeiro a ser atingido ainda conseguiu correr e se escondeu aí atrás de um muro. O outro não, o outro caiu, ficou agonizando na parada do ônibus até a chegada do SAMU, que os levaram ao pronto-socorro. Nenhum dos 2 morreu, Paulo Guerra, mas um deles está em estado grave. Pelegrini, muitas parabenizações aqui através do aplicativo Mano para você. E as pessoas aí desejando vida longa para você e o cumprimentando e o elogiando pelo trabalho que é realizado aqui na Rádio Difusora e principalmente aqui no Jornal da Manhã. Pelegrini, algum assalto a ônibus? Pois, Paulo, não, até que chegasse ao nosso conhecimento, não, né? Houve Paulo Guerra, um assalto, os bandidos entraram no ônibus e anunciaram o assalto. Rapaz, logo à frente, o motorista percebeu que havia uma blitz da polícia, principalmente nessa operação, era uma operação catraca, quase não sai. Daí, Paulo, o motorista colocou o ônibus dentro da blitz, dentro da operação catraca, e os ônibus conseguiram, o motorista colocou o ônibus dentro da blitz, daí os bandidos foram presos. Antes de descerem do coletivo, a população ainda deu alguns conselhos neles, viu, Paulo? Muitos conselhos, né, Pelegrini? Faça uma ideia, os conselhos que eles receberam. Mais ou menos assim mesmo você está imaginando, Paulo. Que eles estão cada vez mais audaciosos, os motoristas, os cobradores, os passageiros, enfim, Paulo, hoje já tem medo de pegar ônibus à noite, né? São muitos assaltos. Somente no dia de ontem foram 8 no total, né? E vamos esperar que as informações daqui a pouco, vou colher mais informações para saber se houveram assaltos à noite de ontem. Pelegrini, os semáforos da André Araújo estavam todos apagados no início da madrugada de hoje. E continuam da mesma forma, Paulo. Toda a extensão do André Araújo, a partir da rotatória do bairro do Coroado, até a chegada ali do cruzamento com Alberto Calderário, ali próximo a Cefaz, os semáforos apagados, né? E daqui a pouco, né, Paulo, com o horário de pico, a situação deve ficar ainda pior no local. Pois é, esperamos que providências sejam tomadas, porque realmente ali o tráfego é pesado, não é, Pelegrini? Muito pesado, Paulo. O que chama a atenção por aqui, Paulo, nós iniciamos nosso deslocamento agora para o pronto-socorro João Lúcio, é a visibilidade, viu, Paulo? Aqui na área da zona leste da cidade, da norte também, a visibilidade é muito complicada devido ao tempo nesse momento. Então tá bom, Pelegrini, quero também mandar um bom dia e parabenizações. No dia do teu aniversário também é o Flávio Lira, que está aniversariando lá na ilha do Paroá, recebendo todas as parabenizações da família Lira, que ouve o Jornal da Manhã todos os dias e adora ouvir o Pelegrini. Principalmente quando o Passarinho da Morte, principalmente ouvindo o Passarinho da Morte.
O passarinho, Paulo, vem cantando e vem cantando forte. Então, um abraço aí para todo mundo do Paroá, também todo o interior do estado, Manacapuru, município de Borba, município de Itacoatiara, enfim, todos os municípios do Amazonas. Muito obrigado aí pela audiência, Paulo Guerra, e estamos aí nas ruas da cidade em busca das melhores informações. A dona Sueli Cavalcante está mandando um bom dia e um abraço para você, Peregrino, e parabenizando também. Dona Sueli, muito bom dia, abraço para todo mundo, Paulo Guerra. Daqui a pouco voltaremos com informações dentro do nosso noticiário policial. Primeiro encontro sobre atendimento humanizado às gestantes venezuelanas refugiadas deste ano será realizado nesta quinta-feira a partir das 9 horas na maternidade Alvorada. Os servidores da unidade receberão orientações da Secretaria de Estado de Saúde Suzan e de entidades da Organização das Nações Unidas ONU sobre o acolhimento aos refugiados. A programação será realizada em todas as maternidades do estado e na Policlínica Gilberto Mestrinho até o mês de abril. No encontro, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, o Fundo de População das Nações Unidas, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e o Núcleo de Humanização da Suzan irão palestrar para cerca de 50 servidores da maternidade. O governo do Amazonas e a Federação da Indústria do Amazonas discutirão nesta sexta-feira estratégias de prevenção ao novo coronavírus, devido ao fato de haver intenso fluxo de executivos e especialistas na rota que liga Manaus a países asiáticos, dentre eles China, Coreia e Japão. A reunião acontecerá às 9 horas no auditório de Ovaldo Fontes, do Senai Amazonas, do Distrito Industrial. Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Manaus mantém a tarifa pública do sistema de transporte coletivo congelada em R$3,80. O decreto 4.747, assinado pelo prefeito Arthur Vestígio Neto, foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira. A medida já havia sido anunciada pelo próprio prefeito como parte das melhorias propostas a partir da intervenção junto às empresas que operam no sistema. Um comitê interinstitucional com os órgãos ambientais do Amazonas com o objetivo de definir as metas e as ações para o combate aos desmatamentos e incêndios florestais neste ano foi criado na manhã de ontem durante reunião realizada na sede do Tribunal de Contas do Amazonas. Convocado pelo conselheiro presidente do TCAM, Mário de Mello, o encontro foi conduzido pelo coordenador de ações ambientais do tribunal, conselheiro Júlio Pinheiro, e reuniu representantes de órgãos de controle e gestão ambiental. 6:05 em Manaus. Eu vou conversar com o repórter José Alberto Zegdeg. Zegdeg, aquela manifestação prevista para hoje, você tem alguma informação? Pois é, Paulo. A manifestação vai acontecer. Não aguentamos mais, o limite da paciência acabou, são muitos prejuízos, chegamos ao extremo, a M070 pede socorro. Essas foram algumas das frases expressas por vários taxistas no encontro que eles tiveram ontem à noite para determinar a manifestação contra o descaso com a rodovia Manuel Urbano, estrada que liga a capital Manaus, a outros municípios, em especial a Manacapuru. A manifestação está prevista para logo mais, a partir das 7 horas, com saída da estação rodoviária até a entrada do Acajatuba, onde eles pretendem fechar a estrada. A manifestação é organizada pela Associação e Sindicato dos Taxistas de Manacapuru, com a participação de caçambeiros, caminhoneiros e também condutores de veículos particulares. Ângelo Carlos da Silva Melo, representante dos taxistas de Manacapuru, em entrevista ao Jornal da Manhã, justificou a necessidade dessa manifestação. O motivo da nossa manifestação é esse descaso que está acontecendo na rodovia AM070. Já não é de hoje que os nossos carros vêm quebrando e muitos colegas taxistas estão sofrendo e já não aguentamos mais. Por isso decidimos fazer uma manifestação, convidamos todos os taxistas de Manacapuru, os taxistas de Iranduba, os taxistas de Novo Airão, os taxistas de Manaus também vão participar, os caminhoneiros, e nós vamos fechar aqui na frente do Acajatuba. E o pessoal também que mora aqui dentro do Acajatuba, do ramal, a comunidade, também vai participar junto conosco, até porque isso é de interesse de todos nós. Nós não queremos que retome a duplicação, mas nós queremos que faça o tapa-buraco, porque nós não estamos aguentando mais. Até porque nós já conversamos com alguns assessores de deputados, líder do governo, e eles só dizem que vão retomar urgente, vão retomar muito em breve.
greve e nada está sendo feito. E nós queremos aí pedir mais uma vez que o nosso clamor fosse atendido. Bem, Paulo, já não é de hoje que estamos sempre comentando aqui no Jornal da Manhã sobre a precariedade de nossas estradas. E agora, como os taxistas disseram, chegou ao extremo, né? Vão parar a estrada, avisamos a todos os nossos amigos de Manaus que estão indo para cá, também aqueles que vão na casa para Manaus, para que exatamente no ponto, na entrada da Jatuba, a estrada vai estar fechada. Mas só parabenizar nosso amigo Pellegrini pela passagem de seu aniversário. De Manacapá do Zeg-Deg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. A pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça Federal condenou o sócio e administrador da empresa Amazon Brasil Indústria e Comércio de Madeiras Limitada, Rogério de Souza Almeida, a 4 anos, 3 meses e 10 dias de prisão, sem substituição por pena restritiva de direito pelo crime de lavagem de bens e capitais madeira relacionado à extração e à comercialização ilegal de madeira no sul do Amazonas. O réu também foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$54.300. A sentença é a primeira proferida no âmbito da Operação Arquimedes, deflagrada em 25 de abril de 2019 e coordenada pelo Ministério Público Federal pelo Procurador da República Leonardo de Farias Galiano. De acordo com a ação penal do Ministério Público Federal, Rogério de Souza Almeida inseriu informações falsas no sistema de controle de produto florestal, o sistema DOF, e com isso recebeu créditos indevidos de madeira em tora de espécies diversas entre o período de outubro de 2013 a janeiro de 2014. Manaus recebe no próximo dia 19 às 9 horas a palestra Desenvolvimento Humano, uma análise da mesorregião brasileira e uma perspectiva para a Amazônia no auditório da Sumaúma da Universidade Federal do Amazonas. O evento é promovido pelo Laboratório de Economia e Administração Pesqueira da Universidade Federal do Amazonas, em parceria com o projeto PEL de Diversidade da Várzea Diva, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. O prefeito Arthur Virgílio Neto anunciou em vídeo postado nas suas redes sociais nesta quarta-feira a antecipação salarial de fevereiro de 2020 dos quase 34 mil servidores públicos municipais. Aproximadamente 140 milhões de reais serão investidos na economia local a partir do dia 20. Os salários serão pagos nos dias 20, 21 e 22, seguindo uma ordem na qual os primeiros a receber serão os pensionistas, logo após os servidores das secretarias municipais de educação, SEMED, de saúde, Censa e demais secretarias. O presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, protocolou na manhã desta quarta-feira proposta de emenda constitucional que cria a Polícia Penal vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária, responsável pela segurança dos estabelecimentos penais relacionados em Lei de Execução Penal, Lei Federal número 7.210 de 11 de julho de 1984. O deputado estadual Serafim Corrêa do PSB afirmou na manhã de ontem que o único caminho para diminuir o preço do combustível é a redução da alta carga tributária. Segundo o parlamentar, somente os tributos cobrados pelos governos estaduais, 29% de ICMS, e governo federal, 15% de CID e o PIS/COFINS, representam 44% do valor final do litro da gasolina. Desta forma, do valor médio da gasolina, que é de 4,79, 2,11, 44%, é resultado de acordo com o Serafim dos tributos que vão parar nos caixas dos estados e do governo federal. Sem tributos, o valor do litro da gasolina seria de R$12,68. Daqui a pouco vamos trazer informações sobre a quarta redução no preço dos combustíveis a partir de hoje. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgou nota oficial no dia de ontem, classificando como tendenciosas as declarações dadas pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Givanci Oliveira, durante a entrevista coletiva concedida há 3 dias. Ao falar sobre um assalto ocorrido em sua residência na rodovia Carlos Braga há uma semana, Givanci Oliveira, que figura entre os pré-candidatos a prefeito de Iranduba, afirmou que a verdadeira intenção da quadrilha, formada por 5 bandidos fortemente armados, era assassiná-lo, que só não aconteceu, segundo o sindicalista, porque ele não estava na casa no momento do roubo. Ainda de acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o motivo das ameaças de morte que ele afirma receber frequentemente
seriam as várias denúncias que tem feito contra empresários e autoridades de Iranduba, dos poderes executivo e legislativo. Por meio da assessoria, o prefeito Francisco Gomes disse que não conhece o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, nunca teve qualquer contato com ele e por isso desconhece os motivos que levaram Givanci Oliveira a insinuar que o prefeito possa estar entre os que teriam interesse em sua morte, uma vez que o prefeito não costuma retalhar nem mesmo os seus adversários mais expressivos e incisivos, diz a nota. Nesta semana, Francisco Gomes esteve na delegacia do 31º DIP, em audiência com a delegada de Polícia Civil do município, Silvia Lauriana Chaves. O prefeito manifestou interesse na elucidação do caso envolvendo o assalto à casa do sindicalista, onde pelo menos 3 pessoas foram feitas reféns e foram levados um veículo, uma espingarda, um notebook, um aparelho celular e um cofre com documentos e dinheiro. Segundo a delegada Silvia Lauriana, as primeiras informações colhidas pela polícia, ainda no local do roubo, davam conta de que o cofre teria a quantia aproximada de R$200 mil em espécie. Depois, um familiar de Givanci Oliveira disse em depoimento na delegacia de Iranduba que seriam cerca de R$100 mil. E por fim, durante a entrevista coletiva, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, contestou a polícia e a imprensa, afirmando que a quantia em dinheiro que guardava em casa era de apenas 50 a 60 mil reais. Uma equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil auxilia a delegada Silvia Lauriana nas investigações a respeito desse caso. O prefeito Francisco Gomes disse que aguarda com grande expectativa o fim das investigações para que a verdade venha à tona e caiam por terra as tentativas irresponsáveis de envolver o nome dele nesse episódio. O Ministério da Saúde inicia no próximo dia 10, segunda-feira, a campanha nacional de vacinação de tríplice viral previne contra sarampo, rubéola e cachumba. O público-alvo é a população na faixa etária entre 5 e 19 anos. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou que todas as secretarias municipais de saúde estão abastecidas com doses dessa vacina. O dia D de mobilização nacional será no próximo dia 15, sábado. Em solenidade na tarde de ontem para celebrar 400 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que cria o programa Mais Luz para a Amazônia para universalizar o acesso à energia elétrica na região da Amazônia Legal. O programa terá duração até 2022 com prioridade no atendimento de famílias de baixa renda que estejam incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único, ou que sejam beneficiárias de políticas de combate à pobreza por parte dos governos federal e estaduais. Os grupos prioritários também incluem moradores de assentamentos rurais e comunidades indígenas, quilombolas e famílias residentes em unidades de conservação. Segundo o governo federal, as empresas devem cumprir metas de universalização no atendimento, levando energia e instalando equipamento de geração nas comunidades prioritárias. Caberá ao Ministério de Minas e Energia coordenar e operacionalizar o programa, definindo metas de atendimento periódicos de acordo com as metas de universalização previstas para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em cada área de concessão. 6h19 em Manaus. Polícia. João Paulo de Souza Fernandes, de 39 anos, e Calil Costa Almeida, de 34, foram presos ontem por volta das 17 horas em um condomínio de luxo lá na Ponta Negra. Eles foram detidos no momento em que iriam realizar a entrega de substâncias entorpecentes. Os dois são apontados como líderes da facção criminosa Família do Norte, a FDN. Segundo o sargento Reginaldo Veras, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que os criminosos iriam realizar a entrega de drogas naquele condomínio. Chegamos no local e visualizamos 2 veículos chegando no prédio. Durante a abordagem, um dos carros conseguiu empreender fuga, mas conseguimos abordar o veículo modelo Onix de cor branca, onde estavam João e Calil. Com eles apreendemos uma pistola calibre 387 munições. O carregamento de droga estava com os outros suspeitos que conseguiram fugir, explicou o policial. O juiz Matheus Guedes Rios, da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, suspendeu no fim da tarde de ontem o primeiro dia do júri popular do réu Milton César Freire da Silva, acusado da morte da ex-mulher Lorena dos Santos Batista em julho de 2010. A sessão será retomada na manhã desta quinta-feira do plenário de Santa Cruz Machado, no Fórum Ministro Enoque Reis. No primeiro dia de julgamento foram ouvidas as 5 testemunhas de acusação, entre elas o filho da perita e também de Milton César, que presenciou a discussão e a morte da mãe. O depoimento dele começou às 14h52 e seguiu até às 17h52. Durante o julgamento serão ouvidos no total 15 testemunhas. 6h20 em Manaus. Pelegrini tem parabenização aqui de toda a parte, inclusive lá do Pará. Pelegrini, muita gente de Oriximiná também mandando um bom dia e te parabenizando pelo aniversário. E eu te pergunto,
Alguma informação sobre assalto a ônibus, Pellegrini? Até o presente momento, não, Paulo Guerra, nenhuma movimentação, já fiz contato com as nossas fontes, Paulo, até o presente momento, nenhum assalto de ônibus aí durante a noite e madrugada, Operação Catraca aí surtindo efeito, Paulo, ontem foi bem reforçada essa operação. Pois é, Pellegrini, nessa operação um ônibus já estava sendo assaltado e o motorista foi de encontro à blitz, né, Pellegrini, e os bandidos foram presos. Pois é, Paulo, Operação Catraca, né, que deu certo aí durante a noite e madrugada, o motorista, quando o bandido anunciou o assalto, ele colocou o ônibus para dentro da blitz. Daí os policiais chegaram, prenderam os bandidos que já foram encaminhados à delegacia e deverão passar por audiência de custódia ainda no dia de hoje. Pellegrini, esses dois homens que estavam em uma parada de ônibus lá no Parque das Laranjeiras, que foram baleados, um deles saiu gravemente ferido. Há alguma informação sobre o estado de saúde? Cuidado, Paulo, requer cuidado, foi o que me disseram lá no pronto-socorro 28 de agosto. O homem levou vários tiros, todos na região do abdômen, um deles na clavícula, e está em estado grave, gravíssimo, está no bico do urubu. O outro, Paulo Guerra, que também foi baleado nessa ocasião, conseguiu ainda correr na hora das balas, se escondeu atrás de um muro e foi ferido sim, está internado, mas não corre risco de morte. Temos informações aí, Pellegrini, sobre o trânsito da cidade nesse reinício de ano letivo, Pellegrini. Sim, Paulo Guerra, a movimentação das maiores aumentou muito o fluxo de veículos e também movimentação dentro dos terminais da cidade, por ocasião do reinício, né, das aulas, o início das aulas desse ano letivo de 2020, Paulo. Nesse momento nós estamos nos aproximando aqui mais uma vez, proximidade da Reserva Duque, aqui é a zona norte da cidade, um colégio 7, o Sérgio Pessoa, já tem grande movimentação nesse momento aí, por parte de pais de alunos que vão deixando os alunos no colégio nessa hora aqui. É um colégio muito procurado, Paulo, um dos melhores da rede estadual, o colégio Sérgio Pessoa aqui, que já está com muita movimentação por parte de pais de alunos, bem como em outras escolas também, Paulo Guerra, os colégios de tempo integral, colégio da Polícia Militar, tem aí as aulas começando bem antes dos demais colégios, 6h40, 6h30 é a hora que abrem os portões, fechando às 7 nessas unidades escolares. Alguma nova informação sobre os semáforos da André Araújo, Pellegrini? Ainda na mesma situação, Paulo Guerra, os semáforos apagados, outros em amarelo piscante, né? Uma pane mecânica ou também pode ter sido uma falta de energia nessa via, Paulo, a partir da rotatória do Coroado até o cruzamento com Alberto Calderaro, ali próximo a Cefaz, os semáforos não estão funcionando até o presente momento. Pellegrini, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no mais uma noite e madrugada muito tranquila, Paulo Guerra. Podemos classificar assim a noite e a madrugada de ontem para hoje. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Pronto Socorro 28 de agosto. No Pronto Socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Ele pegou essas pauladas devido ao envolvimento em um triângulo amoroso. Um homem de 22 anos de idade apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que ele estava se amancebando com uma mulher casada, e por isso, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele acabou apanhando muito do marido, foi se meter com mulher casada e acabou pegando uma pisa. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro de Cachoeirinha. Foi uma verdadeira pisa. Uma pisa ele levou devido a se envolver em um triângulo amoroso. Esse negócio de amante está cada vez mais perigoso. Para quem tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho e caminho nos trilhos da fidelidade. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Pronto Socorro João Lúcio, o gigante
gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada vítima de uma cacetada na cabeça. Segundo as primeiras informações, uma barra de ferro foi usada para agredir. Foi arma de vingança para esse homem que levou uma violenta paulada na cabeça. Atropelamento. Uma jovem de 40 anos de idade foi atropelada por uma moto. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã ficou toda esfolada. Depois do atropelamento, ela rebolou pelo asfalto, tirou a envira do joelho, machucou o ombro e teve também uma das pernas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, machucadas. Teve uma perna quebrada e continua internada no pronto-socorro devido a esse gravíssimo acidente. Pronto socorro, Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Major Afrânio que diz, quando diz olha a faca, todo mundo tomando café na casa de Major, aí em Manacapuru, Cosminho, Sandomar, café da dona Marília, uma delícia. Pão, queijo, tucumá, o negócio tá bom aí na casa do Major Afrânio em Manacapuru. O rádio tá ligado no Jornal da Manhã e o Major e toda a audiência da difusora estão ouvindo que nesse momento um homem deu entrada agora há pouco no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de uma facada, uma peixeirada na barriga. As vísceras apareceram, as vísceras ficaram expostas, a bobosada da vítima estava para fora, muito sangue, ele entre a vida e a morte está sendo atendido nesse momento pelos anjos da vida. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem estão aí atendendo essa vítima de facada que veio da área do bairro Monte Pascoal. Vítima de queda de laje. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens estavam bebendo na laje da casa de um deles. A bebida era boa, um achava graça, um olhava pro outro e achava graça, o negócio era bom. Foram bebendo, daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um já não aguentava mais e acabou caindo da laje, uma laje de aproximadamente 5 metros. Ele se arrebentou, se esfolou no chão e deu entrada também no pronto-socorro na madrugada de hoje. Embriagado, caiu da laje. Uma briga entre 2 mulheres ocorrida no bairro Jorge Teixeira, proximidades da rotatória, deixou uma pessoa gravemente ferida. Paulo Guerra, ele deu entrada na área no pronto-socorro Platão Araújo, aliás, ela deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com ferimentos na cabeça, no braço, na perna e uma furada nas costas por um objeto cortante que não era uma faca e não se sabe ainda qual foi o objeto usado para cometer o crime. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 61 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Para não dizer em coisa boa, que não falei de coisa boa, né? Deixa eu mostrar aqui, dizer para vocês, as parabenizações que estão chegando. Muito obrigado, pessoal da feira da FEAZAN. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Coronel Andrei também parabenizando, muito obrigado pela audiência aqui no nosso noticioso. Prefeito Beto D'Angelo também de Manacapuru, obrigado pelas felicitações. Primeira-dama, Dona Laura, obrigado, Dona Laura, pelo carinho também. Major Afrânio, Dona Marília, Sandomar Guzmão, Cosminho, enfim, obrigado pela audiência e pelo carinho por todos aí do município de Manacapuru. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.189 voltou a acumular. Dezenas sorteadas 07, 09, 15, 18 e 38. Repetindo. 07, 09,
15 18 e 38. A quadra saiu para 120 apostadores, cada um vai receber R$3.390. O terno teve 7.463 ganhadores com premiação de R$81,96. E a Loto Fácil no concurso 1925 saiu para um apostador de São José do Rio Preto, em São Paulo, que vai levar R$2.427.637,13. Com 14 acertos, foram 510 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.464,64. As dezenas sorteadas foram estas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 18, 20 21 e 23. e nenhum apostador acertou os 6 números do concurso 2.231 da Mega Sena. Foram sorteados os números 04, 13, 25, 40 53 e 57. Segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, o concurso de sábado deverá pagar cerca de R$90 milhões. Aqui na TV 127 apostas vencedoras e cada uma vai receber um prêmio de R$39.228,56. A quadra saiu para 8.326 apostadores, que receberão um prêmio de R$864,81. Dinheiro que pode ir direto para a poupança. 6h34. Esportes. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil. Fast 0, Goiás 2. O Fast foi eliminado. Barbalha 0, Operário 3. Operário classificado. Cururipe 0, Juventude também 0. O Juventude foi classificado. Independente do Pará 2, CRB 3. CRB também se classificou. Santo André 4, Criciúma 1. E o Santo André se classificou para a próxima fase. River 1, Bahia 0. Bahia foi eliminado. Caxias 1, Botafogo também 1. O Botafogo foi classificado. Campeonato Carioca. Friburguense 1, Americano 2. América 1, Nova Iguaçu 2. Copa Sul-Americana. Atlético Nacional 3, Huracan 0. Vasco 1, Oriente Petroleiro 0. Fênix 1, Hélio Nacional 0. Mineiros e Guaiana 2, Esportivo Luquenho 3. Libertadores da América. Guarani do Paraguai 1, Corinthians 0. Os jogos de hoje. Pré-olímpico de futebol. Às 20 horas jogam Brasil e Uruguai. 22h30, Argentina e Colômbia. Pelas Sul-Americanas, 21h30 jogam União, Santa Fé e Atlético Mineiro. Últimas notícias. A Bovespa fechou com nova alta nesta quinta-feira. O Ibovespa subiu 0,41% a 116.028 pontos. O dólar fechou também em queda. Nesta quarta-feira, a moeda norte-americana recuou 0,45% a R$4,23,90. As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada pelo terceiro dia seguido nesta quinta-feira, depois de Pequim anunciar redução de tarifas sobre produtos americanos e novas medidas de estímulo em meio a sinais de avanços no combate à epidemia de coronavírus, que apenas na China infectou mais de 28 mil pessoas, causando 563 mortes. Nesta madrugada, a China anunciou que vai reduzir pela metade as tarifas sobre 75 bilhões de dólares em importações dos Estados Unidos, como parte do acordo comercial bilateral de fase 1, assinado em meados de janeiro em Washington. O apetite por risco na Ásia também foi alimentado por relatos de que cientistas da China e do Reino Unido fizeram avanços no sentido de desenvolver uma vacina ou tratamento para o coronavírus, que teve início na cidade chinesa de Wuhan e se já espalhou para mais de 20 outros países. Além disso, a mídia estatal chinesa noticiou ontem que Pequim vai reduzir impostos e oferecer empréstimos baratos para ajudar empresas a absorver o impacto de iniciativas adotadas para conter a disseminação do coronavírus que afetaram o turismo, o setor varejista e outras indústrias. Em outras partes da região asiática, o índice japonês Nikkei teve expressiva alta de 2,38% em Tóquio hoje, a 23.873,59 pontos, impulsionado por ações de montadoras, enquanto Hang Seng subiu 2,64% em Hong Kong, a 27.493,70 pontos. O sul-coreano Kospi subiu 2,88% em Seul a 2.227,94 pontos e o TAIEX avançou 1,52% em Taiwan a 11.749,68 pontos. A Oceania, a bolsa australiana, teve seu melhor dia hoje desde 7 de janeiro, com alta de 1,05% do Standard Poor's ASX a 7.049,20 pontos, graças principalmente ao bom desempenho de ações de petrolíferas.
6h41 em Manaus. Pela quinta vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central decidiu nesta quarta-feira reduzir a taxa básica de juros, que passou de 4,5% para 4,25% ao ano. Com a decisão desta quarta, a taxa Selic atinge uma nova mínima histórica. É o menor patamar desde 1999, quando o Brasil adotou o regime de metas para a inflação. O atual ciclo de queda da Selic se iniciou em julho do ano passado. Em comunicado, o Copom indicou que deve interromper os cortes da taxa Selic. O Copom entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária. Os brasileiros já pagaram 300 bilhões em impostos este ano, segundo o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. O valor foi atingido por volta das 3h50 desta quarta-feira, 2 dias antes da data em que foi alcançado no ano passado. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações retomará hoje a votação da proposta de edital para o leilão da quinta geração de telefonia móvel, o 5G. Serão oferecidos 4 faixas de frequência: 700 MHz, 2,3 GHz, 26 GHz e 3,5 GHz. A faixa de 3,5 GHz é que desperta mais interesse das empresas de telefonia. Saem hoje os dados de janeiro sobre o desempenho das cadernetas de poupança. Em 2019, a caderneta de poupança não teve ganho real. O rendimento do investimento ficou praticamente empatado com a inflação, acumulando perda de 0,05%, quando descontada a alta generalizada dos preços no país. STF julgará nesta quinta-feira se aposentado que volta ao trabalho pode alterar benefício. Ministros vão analisar a chamada reaposentação. Decisões judiciais têm autorizado a medida, mas palavra final sobre o tema cabe mesmo ao Supremo Tribunal Brasil Federal. tem mais de 30 mil casos notificados de dengue nas primeiras semanas de 2020. Novo boletim do Ministério da Saúde também mostra que o país confirmou 24 casos de dengue grave e 158 mais afetada pela doença é o Centro-Oeste, com 32,5 casos para cada 100 mil habitantes. O estado de São Paulo concentra 30,4% das notificações do país. O PT começou a pagar neste ano um salário para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O valor exato da remuneração dada pelo partido ao seu principal líder não foi revelado pela direção da sigla. Fala-se em R$20 mil. Além da remuneração da legenda, Lula recebe apenas uma aposentadoria como anistiado político de pouco mais de R$6 mil, por ter sido perseguido pela ditadura militar. Antes de começar a ser alvo de processos da Lava Jato, o ex-presidente complementava a renda com retiradas mensais de sua empresa de palestras, mas seus bens foram bloqueados. O interesse pelas palestras do petista também desapareceu depois que ele passou a ser investigado. Lula diz que está sem dinheiro e que, se o virarem de cabeça para baixo, não cai nenhuma moeda. Bolsonaro assina projeto com regras para mineração e geração de energia em terras indígenas. Texto regulamenta artigo da Constituição e será analisado pelo Congresso. Bolsonaro disse que índios são tão brasileiros quanto nós e que, se pudesse, confinaria ambientalistas na Amazônia. Senado aprova a medida provisória que dá pensão vitalícia a crianças com microcefalia causada pela Zika. Com a aprovação, proposta vai para a sanção presidencial. Zika vírus causa complicações como microcefalia, encefalite, síndrome de Guillain-Barré e doenças neurológicas. Agora 6h45 em Manaus. A Câmara dos Deputados derrubou na noite de ontem a decisão do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, que havia determinado o afastamento do mandato do deputado José Wilson Santiago, do PTB da Paraíba. Foram 170 votos a favor do afastamento. Era necessário 257, metade da composição da casa. Votaram contra 233 deputados e houve 7 abstenções. Santiago estava afastado do mandato desde dezembro. Com a decisão, ele será reintegrado. A Petrobras informou nesta quarta-feira que vai reduzir o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 4,3% e 4,4%, respectivamente, a partir desta quinta-feira. Este ano já é a 4ª vez que a estatal reduz o preço dos combustíveis na refinaria. O último corte começou a valer em 31 de janeiro. A redução do preço do combustível tem como pano de fundo a queda da cotação do petróleo no mercado internacional. Depois do pico de alta nos primeiros dias de janeiro, quando as tensões entre Estados
Estados Unidos e Irã estiveram elevadas, o preço da commodity chegou a acumular queda de mais de 20%. O repasse nos ajustes de preço nas refinarias para o consumidor final nos postos depende de diversos fatores, como impostos, margem de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis. Impostos sobre combustíveis somam 27,4 bilhões para a União em 2019. Kirk Douglas, ator e cineasta americano, morreu aos 103 anos ontem. Ele vinha passando por problema de saúde desde 1996, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Indicado ao Oscar 3 vezes, o galã de filmes como Spartacus de 1960 se aposentou depois que passou a ter dificuldades para falar devido ao AVC. O Papa Francisco nomeou ontem 2 novos bispos nas dioceses das cidades de Osorno e Chillán, no Chile, após o escândalo de pedofilia que atingiu a Igreja Católica naquele país. Segundo o comunicado da Anunciatura Apostólica do Chile, o pontífice escolheu o atual auxiliar da Arquidiocese de Santiago do Chile, Dom Jorge Henrique Concha Caio Coelho, como novo bispo de Osorno. Além disso, o líder argentino nomeou o padre Sérgio Hernán Pérez de Arce Arriagada, administrador apostólico da Diocese de São Bartolomé de Chillán, como bispo da mesma diocese. As nomeações ocorrem após inúmeros casos de abusos sexuais contra menores abalarem a Igreja Católica Chilena em 2018 e provocar a renúncia coletiva de todo o episcopado do país. Na época, Francisco confirmou o afastamento do ex-bispo de Osorno, Juan Barros Madri, acusado de acobertar denúncias contra o padre Fernando Caradima, que teve o estado clerical revogado. 6h47 em Manaus. Um avião da companhia Pegasus Airlines saiu da pista ao aterrissar no aeroporto de Sabiha Gökçen, em Istambul, na Turquia, nesta quarta-feira. 3 pessoas morreram, confirmou o ministro da Saúde, Fahrettin Koca. Imagens divulgadas pela imprensa local mostraram a fuselagem do avião Boeing 737-800 quebrada em várias partes e os passageiros sendo retirados pelas equipes de emergência. O Ministério dos Transportes afirma que a aeronave com 177 passageiros e 6 tripulantes fez um pouso forçado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi absolvido ontem no processo de impeachment contra ele no Senado americano. O Senado absolveu da acusação de abuso de poder por 48 votos a favor de sua condenação e 52 contra. Já na votação por obstrução do Congresso, o presidente foi absolvido por 47 votos a favor e 53 contra. Para que ele fosse definitivamente afastado do cargo, era necessário que pelo menos 20 senadores do Partido Republicano votassem contra ele, já que são necessários 2/3 dos 100 senadores. O resultado já era esperado, já que os republicanos têm maioria no Senado e já haviam deixado claro que inocentariam o presidente. O Ministério da Saúde divulgou no começo da tarde de ontem que o país tem 11 casos suspeitos de coronavírus. Nenhum caso foi confirmado. De acordo com o boletim, 2 casos em São Paulo que estavam sob investigação foram descartados. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que prevê regras para quarentena e medidas de enfrentamento ao coronavírus. Com a aprovação, o texto seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A lei deve ser sancionada ainda nesta semana, já que os aviões enviados à China para resgatar brasileiros em Wuhan, cidade epicentro da epidemia, devem retornar ao Brasil no sábado. A província chinesa de Hubei, epicentro de um surto de coronavírus na China, registrou 70 novas mortes e 2.987 novos casos confirmados da doença. O aumento leva o total de mortes em decorrência do vírus para 564. O número total de casos confirmados da infecção sobe para 28.060 na China. Agora 6h50. 6h50. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Banco Central reduz taxa básica de juros para 4,25%. Um empurrão extra para tentar crescer. A Folha de São Paulo. Senado dos Estados Unidos livra Trump de impeachment e corrida presidencial esquenta. O Estado de São Paulo. Senado aprova a medida provisória que prevê pensão para crianças com microcefalia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Dória diz que a proposta de Bolsonaro em zerar tributos é populista. Valor Econômico. Copom faz 5º corte, Selic vai a 4,25% ao ano, menor nível da história. Estado de Minas. Ministério da Agricultura confirma a detecção de substância tóxica em tanque de água de cervejaria. Jornal do Comércio no Recife. João Campos, do PSB, e mais 20 parlamentares pedem impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Diário do Nordeste em Fortaleza. Total de vítima do coronavírus na China chega a 560. Morre primeiro bebê. Porto Alegre, 0 hora. Com contas bloqueadas, ex-presidente Lula passa a receber salário do PT.
Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Juros no menor nível da história estimula agora a economia. Diário do Amazonas. Tarifa de ônibus fica congelada em 13,80. A crítica. Economia, efeito Selic. Bancos cotam juros para financiamento. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, e o aniversariante de hoje, Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.